O processo de independência do Brasil foi marcado por dois momentos importantes que ocorreram em 1822: o Dia do Fico e o Grito da Independência. É importante destacar que nesses dois momentos, o personagem principal foi o príncipe regente Dom Pedro, que tinha grande voz, que ecoava de forma política no contexto de Brasil e Portugal. Para entendermos melhor a independência do Brasil, é importante que nós venhamos a conhecer sobre os ocorridos que se deram, na verdade, nos países vizinhos. Por exemplo, em 1776, houve a independência dos Estados Unidos. O continente americano havia sido influenciado pelo fascínio da Revolução Americana. Na América Hispânica, as conquistas de Napoleão Bonaparte e também as ideias iluministas causaram diversos conflitos éticos, políticos e culturais. Depois da restauração do absolutismo espanhol, que aconteceu com a ascensão de Fernando IV ao trono, isso se deu em 1813, houve um movimento de revoluções. As lideranças de Simão Bolívar e San Martín foram importantes para encabeçar um movimento de revolução das colônias. Outro acontecimento importante também, que culminou com a independência do Brasil, foi o fato de Dom João VI, que num acordo diplomático com o Império Austro-Húngaro, ele enviou a arquiduquesa Leopoldina no ano de 1817. Lembrando que essa mulher foi extremamente importante para a independência do Brasil. Voltando agora para a situação política no Brasil, é importante entender que no início do século XIX havia três projetos políticos distintos aqui no Brasil. Os setores sociais adeptos ao iluminismo encabeçaram as ideias republicanas. Eram, portanto, os liberais. O outro grupo eram os separatistas. Eles defendiam a autonomia dos locais. Eles eram conhecidos como os radicais. No terceiro grupo haviam os absolutistas, que eram os conservadores, que estavam mais próximos da realeza. Eles entendiam que era necessário a centralização da política para que houvesse o crescimento e a estruturação da nação. Bonifácio era um político relevante nesta época. Ele defendia que houvesse o mesmo número de deputados brasileiros e também portugueses. Ele defendia a abolição da escravatura de forma lenta, gradual. E também ele era favorável à catequização dos índios. Bonifácio não gostava da ideia do federalismo. Para ele, isso poderia culminar com uma guerra civil. O ideal, segundo Bonifácio, era a centralização do poder em um imperador. Já em Portugal, as cortes lusitanas criaram as juntas provisórias, que foram medidas que tinham como objetivo tirar o poder das mãos de Dom Pedro e passar para Portugal.
tentando manter o domínio das províncias brasileiras, a corte lusitana mandou que Dom Pedro voltasse para Portugal. Diante dessa crise política, Leopoldina foi importante para influenciar Dom Pedro a encabeçar um processo de independência, para que ele fosse o protagonista nesse ato. E também nós vamos ter em José Bonifácio o apoio para que ele não voltasse para Portugal e que ele cumprisse o seu papel aqui, trazendo a independência do Brasil. Diante do apoio de José Bonifácio e de Leopoldina, Dom Pedro ele discursou aquilo que ficou conhecido como o Dia do Fico. Nesse discurso, o príncipe regente disse que não cederia os desejos de Portugal e que ficaria aqui no Brasil para satisfazer a necessidade do povo. A partir de janeiro de 1822, a tensão entre Brasil e Portugal aumenta. Dom Pedro ele é pressionado para escrever a Constituição. Essa carta teria como objetivo selar o futuro da nação. Entretanto, para a elaboração da Constituição, havia uma polarização das ideias. Bonifácio, de um lado, defendia o levantamento, o surgimento de um imperador que teria autonomia sobre a nação. Já o outro lado era mais radical, encabeçado pelo irmão mais novo de Bonifácio, Martim Francisco, e pelo jornalista Gonçalves Ledo. Esse grupo propunha a formação de uma Assembleia Constituinte, nos moldes da Revolução Francesa. No dia 28 de agosto, chega de Portugal uma carta intimidatória. Havia nessa carta a obrigação de que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal. Diante disso, o Conselho de Ministros sobre a presidência de José Bonifácio defenderam a posição de que Dom Pedro deveria romper com Portugal e tornar o Brasil uma nação independente. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, montado em uma mula, com uma farda comum, seguindo as orientações do Conselho, bradou o grito de independência. Independência ou morte, estamos separados de Portugal. Mesmo após o grito de independência à margens do rio Ipiranga, era necessário que se travasse várias guerras para a consolidação da independência da nação brasileira. Em Salvador, ocorreu grande batalha em prol da independência, no qual a bravura de duas mulheres se destacam, Maria Quitéria e também a Joana Angélica. Outra linha de conflito ocorreu mediante a questão da fidelidade que havia às cortes por parte de alguns militares. Duas importantes batalhas pela independência ficaram marcadas nessa época. Estamos falando aqui da Batalha do Pirajá e também da Batalha do Genipapo. O conflito inicial se deu porque as forças independentistas lutavam para evitar o abastecimento da cidade de Salvador, último reduto dos lusitanos. A Batalha do Pirajá segue como mito para o surgimento do estado da Bahia, pois esse acontecimento trouxe uma consciência social e política do povo.
Essa batalha foi a mais sangrenta ocorrida no processo de independência. Para entender melhor essa batalha, é necessário compreender a questão da aliança feita por Dom João VI e Dom Pedro I, que tentava de alguma forma manter as províncias do norte ao domínio de Portugal. O conflito se deu às margens do rio Genipapo, no dia 13 de março de 1823. O fim da guerra, da Batalha de Genipapo, marcou a consagração da independência do Brasil. E da data da Batalha de Genipapo ficou introduzida na bandeira atual do Piauí, a partir do ano de 2005. É isso aí, galera. Espero que tenham curtido essa aula de história, que isso possa ajudar vocês aí nos seus desafios escolares. E também, para nos ajudar, peço que deixe aí um like, também se inscreva no nosso canal para acompanhar nossos conteúdos. Até mais!